Uma fonte de minha confiança me informou que há uma campanha usando o meu nome pedindo dinheiro para uma determinada conta de Pix. E esta conta é um número de telefone. Aviso, não é minha, é falsa, é golpe. Por favor, não colaborem com esta conta para não ajudar golpistas a continuarem com seus golpes. O Pix, que recolhe os donativos, o apoio de vocês, quem quiser assim colaborar com o nosso canal, inclusive aqui nesse programa, através desse programa, é esse que eu ponho sempre aqui embaixo, que é o meu e-mail, domorvandil@gmail.com. Colaborem por aí, por favor, na medida do possível, e ignorem, ou até se souberem de alguma coisa, ajudem a denunciar para a polícia este golpe inaceitável e não tem o nosso apoio aqui. O evangelho para esse domingo, após a comemoração de dia de São Pedro, que ocorreu ontem, sábado 29, então o evangelho para esse domingo 30 de junho de 2024 é o de São Mateus, no capítulo 16, no versículo 13, estendendo-se até o versículo 25. E em apoio a esse evangelho, a leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 24. Como sempre, se vocês tiverem ao alcance aí um Novo Testamento, uma Bíblia, para abrir nesses dois documentos neotestamentários, por favor, deem pausa aqui, leiam esses dois textos, porque nós nos basearemos neles, e se houver mais pessoas aí, compartilhem umas com as outras as leituras e também alguma reflexão que vocês queiram fazer, e depois nós complementaremos aqui após a vinheta, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, o Evangelho de Mateus que vocês leram aí é muito conhecido e normalmente é lembrado em vários calendários do A, B e C da nossa tradição cristã. E ele trata daquele encontro que Jesus realizou, tudo indica, com todos os seus discípulos e mais discípulas, nas proximidades do palácio de veraneio de César, que por isso levou o nome de Cesareia. Ali ele se apoiou numa pesquisa que fez com os seus discípulos, perguntando-lhes o que diz o povo que é, quem é o Filho do Homem. Cada um deu uma resposta e tal, do que o povo pensava, do que o povo dizia, até que Pedro, cujo dia nós comemoramos agora 29 de junho, respondeu a Jesus: Tu és o Messias, Filho de Deus. Ao que Jesus respondeu: Muito bem, Simão Barjonas. Não fosse tu que respondesse, não foi a carne que respondeu, mas sim o Espírito Santo. Esta foi uma resposta grandiosa de Pedro, que também a comunidade de Mateus, que foi publicado esse evangelho anos depois, lá pelos anos 90, também respondeu quem era Jesus. Jesus era o Messias, não o Messias dos sonhos, das ansiedades, dos arquétipos de setores do Velho Testamento, mas o Messias Salvador da humanidade, que trazia
o reino de Deus, do qual ele foi o Messias, e é ele que é anunciado por Pedro e por toda a comunidade de Mateus. Este é um destaque que eu dou, para sempre rememorarmos que Jesus é o nosso Messias, sem nenhuma identificação com outros Messias ou com determinadas chefias tiranas que aparecem em momentos de crise para realizar a agenda que o povo chama de salvadores da pátria. Não. Esse Messias traz o projeto do Reino de Deus, a proposta do Reino de Deus para se realizar aqui e agora com uma nova construção entre as pessoas, no meio da humanidade, contando com a humanidade, tanto é que ele se reúne aí com parte desta humanidade, os seus discípulos e suas discípulas. Muitos deles ele trouxe da área da pescaria, da área do trabalho, da produção, para serem os construtores com ele da inauguração deste reino. Este é o Messias, que não deve ser confundido com ninguém mais e com nenhum outro projeto. Por isso é bom falarmos nisto desde agora, para que isso sirva de linha de construção de toda essa reflexão que fazemos e que continua. Mas um outro ponto que eu destaco aqui, que está mais fora do texto oficial, que iria até o versículo 13, eu vou adiante, estendendo um pouco mais esse texto, para buscar uma outra preocupação. Do mesmo Pedro, que declarou que Jesus era o Messias, agora mostrou para Jesus, chamando Jesus para um lado, que a visão que ele tinha até esse momento era uma visão encolhida, era uma visão covarde, embotada, recuada, que ele queria que Jesus cumprisse. Evidentemente que o texto dá a entender que Pedro era muito amigo de Jesus, amava Jesus, mas Jesus não queria exatamente somente isto. E pediu para Jesus não ir a Jerusalém, depois que Jesus afirmou que iria até Jerusalém, que haveria de ser preso, torturado e haveria de sofrer muitos nas mãos dos homens. Quando fala em homens, daqueles do poder político, poder econômico, representando o Sinédrio, representando o templo e representando César. Lá, Jesus haveria de sofrer muito, como se sabe que sofreu. Pedro disse, não, mestre, não vai. Não vai. Como quem dissesse, tu não mereces isso. E nós como ficaremos sem ti? Como nós conviveremos com tanto sofrimento? Como se assim Pedro dissesse. Aí a resposta de Jesus, uma resposta que todos devíamos ouvir, dar atenção a ela, cuidá-la em nós mesmos, essa resposta de Jesus, que é uma resposta eterna para todos os seres humanos, e não somente para Pedro e sua comunidade. Para trás, arreda-te, Satanás. Discurso de Pedro, que parecia ser tão cuidadoso, tão preocupado, era satânico. Porque negaria, a intenção dele era negar o que ele mesmo afirmara momentos antes, de que Jesus era Messias. E o Messias não se encolhe. O Messias não se retrai. O Messias não foge. O Messias está dentro deste mundo bárbaro, violento, e ele enfrentaria esse mundo, porque a proposta civilizatória dele, a proposta de uma nova civilização, a proposta de uma nova relação dos seres humanos uns com os outros e com o próprio Deus, não poderia recuar diante dos sofrimentos que se imporiam a ele. E não poderia recuar diante do conselho do seu companheiro, do seu amigo, do seu irmão, porque esse conselho era satânico. A palavra Satanás, principalmente aqui,
Não quer dizer um grande ser transcendente, até porque Pedro não era isso. Pedro era um ser humano, feito de carne e osso, de sentimentos, de bitolas, de limitações conjunturais e universais. Pedro se jogava nesta realidade difícil. Não tinha nada de transcendental em Pedro para ele ser chamado de Satanás, mas a atitude dele era satânica, porque Satanás, no hebraico, é opositor, aquele que se opõe ao projeto do Messias. E era esse o papel que Pedro exercia nesse momento. E aí já é possível a gente observar quanto de satanicidade temos por aqui, por ali e por lá, não é verdade? Então, esse é um ponto. É o ponto no qual me baseio, né, ou, na verdade, 2 pontos. A confissão, a maior das confissões de fé no missionato de Jesus. E a outra, de enfrentamento da satanicidade, dessa oposição permanente ao reino que Jesus traz para o meio, para dentro e para a vida da humanidade e do mundo. Agora, indo a Atos dos Apóstolos, de autoria do mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas, o médico, poeta, filósofo, teólogo, pensador, Lucas. Ali, Pedro já é descrito de maneira muito diferente. Ali, Pedro não pede para que Satanás se afaste. Ali, Pedro não se afasta de Satanás, ele não está com Satanás. Ele não está com o poder opressor que ele tentou evitar lá em Cesareia. Ele está na cabeça do mal. Ele está na ponta de lança onde se organiza o mal, na Judéia, provavelmente em Jerusalém. Tanto que ele foi perseguido e preso. E ele não foi preso por anjinhos educados que pegam as pessoas, colocam em lugares assim confortáveis e macios e as levam presas. Não, mas por realizadores das maiores das brutalidades e violências contra o ser humano. Um ambiente sangrento, tingido de sangue, da morte e o fio da espada. Tanto é que nesse contexto Lucas conta que o irmão de João, do outro discípulo de Jesus, Tiago também discípulo, tinha sido assassinado, degolado, morto por Herodes, a mando de Herodes. Esse era o ambiente onde estava Pedro. Pedro foi capturado nesse ambiente que constrói grandes masmorras, grandes prisões. Lá estava Pedro, foi conduzido a uma delas, talvez a maior delas, com o maior dos reforços, para que não escapasse da prisão. Aqui, Pedro não tinha de quem ouvir. Não, Pedro, não te envolve com essas coisas de evangelho, de nova proposta de vida, de comunidade. Pedro enfrentou tudo isso como membro desse novo projeto que Jesus tinha anunciado lá antes de ser preso e assassinado. Aqui está o nosso irmão Pedro, num ambiente de martírio, num ambiente de perseguição brutal. E Lucas, com esta sensibilidade poética para descrever a realidade cruel, não deixa de narrar que os que prenderam Pedro, as guardas que prenderam Pedro, as guardas de Herodes, os pelotões de Herodes, formavam 4 pelotões com 4 soldados em cada um. Portanto, eram 16 homens para prender Pedro. Tal era o terror, tal era o medo do sistema herodiano, do sistema
romano, do sistema imperial, do sistema religioso. E Lucas conta. Por que prendeu Pedro? Em que ocasião prendeu Pedro? Prendeu porque ao mandar matar Tiago, agradara aqueles que perseguiam a comunidade, que perseguiam os discípulos e discípulas de Jesus, que perseguiam o novo projeto de vida, que nós logo aqui identificaremos. Isso agradou. Sim, aqueles que vivem no ódio, aqueles que vivem na discriminação, aqueles que se mobilizam exatamente pelo desprezo ao outro e ao novo, pelo medo do novo, se agradaram, aplaudiram Herodes. Ei, o nosso rei! Ei, o nosso rei! E nesta toada, para agradar ainda mais, Tiago manda prender Pedro e pretendia apresentá-lo a quem Lucas denomina de os judeus, apresentar aos judeus logo após a festa da Páscoa, a festa dos pães ázimos, como prisioneiro mor. Como prisioneiro principal, depois de Jesus, essa aqui seria uma glória prender esse homem. Lucas não conta o que pensava Herodes, se era matar Pedro, mas tudo indica que sim, porque o contexto era de morte, era necrófilo. E aí Pedro, preso numa masmorra entre dois soldados, acorrentado para não deixar dúvidas para que ele sequer pensasse em fugir, e com toda uma guarda lá fora a cuidar do portão. Pedro dormia. Agora é Pedro, dormia entre os soldados, acorrentado, tranquilo. Esta é uma das virtudes e dos méritos da ousadia, da coragem. Gasta-se energia para viver esta proposta radical de mudança da humanidade. Depois, no momento que, se for um momento mais necessário, dorme-se tranquilo. É o que Pedro fez. Quando, na linguagem mítica de Lucas, um anjo chegou e o levou para fora da prisão, com todos os 16 soldados, com todas as correntes a aprisioná-lo, com o portão trancafiado a ferro. Pedro escapou da prisão. E aqui vem um outro dado que mostra bem em que Pedro se envolvia. O que realmente acontecia no mundo. É que ele bate na porta da casa da mãe de João, de sobrenome Marcos, que provavelmente seja o autor do Evangelho de Marcos. E Pedro bate. E aí Lucas, detalhista, não deixa por menos. Conta que a criada, que tem o nome de Rode, que alguns até traduzem como Rosa. Rode no grego. A Rode foi até a porta e escutou as pancadas das mãos de Pedro e a sua voz gritando: abre! E em vez de abrir, correu de volta. Isso não é pouca coisa. Correu de volta e avisou para a comunidade que se reunia em oração. E disse: Pedro está à porta e bate, ele está livre. Quando alguns de lá gritaram: tu estás fora de si, tu estás louca. Ela disse não, até que ela foi lá e abriu a porta para Pedro. O ambiente era de tanta violência
de tanta crueldade, de tanto medo que ele entrou e fez: silêncio, fala baixo. Sabia que tudo por aí podia redundar em nova prisão e agora mais violenta ainda. Que sinais aqui de uma nova sociedade, um novo projeto? Não dessas igrejas caducas, que não tem nada a ver com essas igrejas empresas, com essas igrejas institucionalmente hierárquicas, cheias de autoritarismo, de totalitarismo, de dogmas, de verdades intocáveis. Aqui não tem nada a ver com isso. Aqui tem uma comunidade que faz de uma mulher, que Lucas ainda chama de criada. Mas o comportamento dela não é de criada, e esse termo quer dizer uma mulher que foi escravizada desde a infância. O comportamento dela não é de criada, mas de alguém que, por causa da mensagem do reino, vivenciada radicalmente pelos discípulos e pelas discípulas de Jesus, ela se tornou uma mulher que tinha liberdade, tinha igualdade, tinha o direito de sentir o medo de abrir a porta e vir dizer aos seus irmãos. E ele tem a intimidade de dizer assim, jocosamente: mas tu está louca. E ela voltar à porta como uma igual e abri-la. Esta é a sociedade com a qual Pedro agora se compromete. Esta é a proposta de Jesus. Romper com os estigmas, romper com as amarras escravizantes que diferenciam as pessoas entre umas e outras, umas mais e outras menos, umas menos e muitas outras mais. Ou ao contrário, muitas menos e poucas mais. Que não tinha ninguém maior que ninguém. Rode era igual a todas as pessoas que aí estavam. Ela participou da conversa com Pedro, orou um bocadinho, rezou um pouco ali e saiu para outro lugar. Esta é a sociedade, esta é a nova civilização que Pedro representa, que Rode representa, que a mãe de João Marcos representa, que esse punhado de gente significava. No meio de toda a violência, no meio de todo o derramamento de sangue, entre grades soldados violentos e correntes, viceja a nova proposta de vida trazida por Jesus. Evidentemente que esta comunidade vivia dentro de um mundo brutalmente violento. O reino que Jesus propôs lá, do qual ele é o Messias, não arreda o mundo, não enfeita o mundo, não perfuma o mundo, não ajeita as coisas para que todos fiquem em paz. Mas vive dentro do mundo, apesar da violência e da barbárie de Herodes e os seus soldados. Notemos bem que Lucas não deixa escapar. Se vocês leram aí esse trecho de Lucas, Atos 12, 1 a 24, vocês perceberam que Lucas conta que quando os soldados apareceram sem Pedro, sem conseguir explicar como Pedro fugira da prisão, eles foram maltratados, foram viciados. Não há continuidade, mas quem sabe até mortos. A violência era tão brutal que ela rolava entre os próprios que realizam a violência para fora. Eram violentos consigo mesmos. Herodes era extremamente violento. Já se sabe isso desde a matança das criancinhas até
agora que Herodes é o encarnador de um sistema violento que só será mudado com gente como Rode, como Pedro, como a mãe de João Marcos, cujo nome nem aparece aqui, como João Marcos, como todos aqueles que lutaram e que sangraram como mártires desse novo projeto. Creio que pensar em Pedro, este apóstolo, pescador, trabalhador, este apóstolo missionário que passou por tantas crises como aquela retratada por São Mateus, como São Lucas retrata aqui em Atos dos Apóstolos, com a dificuldade que ele tinha de entender que este reino, esse projeto do Messias se expandia para toda a humanidade universalmente, independente das condições raciais das pessoas. E ele pensava que esse projeto seria um novo judaísmo, seria a restauração do judaísmo, seria uma corrente dentro do judaísmo e jamais deveria ser integrado por pagãos, por gentios, por pessoas de outras culturas. Este era o Pedro, com essas crises todas, que nesta hora se propunha a dormir entre os violentos, mas que se propunha à liberdade trazida pelo anjo, mas que se propunha ir ao encontro da comunidade que orava. A comunidade que orava não orava pelos violentos e a favor da violência. A comunidade que orava não rezava pelos interesses da dominação. A comunidade lá reunida se alegrou com a libertação de Pedro e certamente com a derrota de Herodes. É isto que a comunidade da fé deveria fazer. Pois bem, meu irmão, minha irmã, nesse momento de crise, quando vemos muitas igrejas, muitas das suas lideranças comprometidas com Herodes, que pode mudar de nome, de um lugar para outro, mas continua o projeto de matança, de deboche dos doentes, dos deboches dos pandemizados, dos contaminados, das contaminadas, do surrupio das riquezas que deveriam ser compartilhadas com todos, porque por todos e todas são produzidas. Nós deveríamos olhar mais para este evangelho, seguido por Pedro, por Rode, a chamada criada por Lucas, pela mãe de João Marcos e por toda a comunidade que reza não para um ídolo pés de barro, mas para o Deus vivo e ativo, presente no meio desta comunidade que não é inoperante, não é alienada e não é apática diante da violência e do sistema dominante. Rogo para que o mesmo Espírito que animou Pedro, que animou essa comunidade, Espírito Santo, a Santíssima Ruá, sopre em nós, para nos libertar das correntes da violência, nos libertar das prisões da dominação, nos libertar das maquinações herodianas presentes hoje no capitalismo, no neoliberalismo, no fascismo furioso que ainda ameaça golpes aqui na nossa América Latina e que mata pessoas na Palestina. Rezemos para que nós não confundamos fé com busca de privilégios, não confundamos o missionato de Jesus com outros messias vira-latas que aparecem por aí, se aproveitando da crise, da miséria e das mazelas das pessoas para crescerem em cima, buscando vantagens para castas e para
aqueles que roubam a vida diariamente. Força aí, meu irmão, minha irmã. Ânimo aí. Coragem aí. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.